Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre a Bíblia, esse livro cheio de sabedoria e, claro, também nos despertam muitas curiosidades, não é isso? Antes de continuarmos aqui a nossa conversa com o Frei Antônio Moser e o professor Evaristo Eduardo de Miranda, autor de uma variedade aí de livros, nós vamos aqui rapidamente dar a você também alguma indicação de literatura relacionada ao tema que estamos conversando nessa noite. O primeiro deles é do nosso querido e saudoso Padre Léo. Quem não se lembra do Padre Léo, não é? Roteiros Bíblicos. Está aqui, Roteiros Bíblicos de Cura Interior. Está aí por mais, acho que bem mais de 30, 40 livros escritos pelo Padre Léo. Esse é apenas um deles, Roteiros Bíblicos de Cura Interior, do nosso saudoso Padre Léo, ainda pela Edições Loyola. Está aqui também o nosso querido Padre John Cônigos. Padre Cônigos esteve aqui conosco também falando, inclusive, sobre essa exortação apostólica Verbum Domini, sobre a palavra do Senhor. Aqui pela Editora Voz já está na 7ª edição atualizada, a Bíblia, sua origem e sua leitura. Está aí para você, aí na sua tela, isso, a Bíblia, sua origem e sua leitura, 7ª edição aí pela Editora Vozes, não é isso, Primoso? Isso. O Padre Cônigos é um dos nossos autores e, apesar de ser jesuíta, ele publicou com a Editora Vozes, né? A jesuíta normalmente com a Loyola. Não, mas a gente trabalha muito junto, ecumenicamente, naturalmente, né? Tá. E é um grande biblista, como nós tivemos experiência, não é, de presenciar. Tá certo. Olha, aqui também temos a Bíblia da CNBB. Se você não tem, vale a pena tê-la, com certeza. Está aqui pela Editora Canção Nova, Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Está aí para você. E, claro, o livro do nosso professor Evaristo Eduardo de Miranda, Curiosidades, Guia de Curiosidades Católicas. E vem a pergunta logo que de imediato, aonde o senhor conseguiu ou como conseguiu reunir tanta curiosidade aqui, que você colocou aqui na contracapa. Bom, onde Judas perdeu as botas? Quem inventou presépio? Árvore de Natal e Papai Noel? Como o boi do presépio foi parar no Bumba Meu Boi? A micareta é uma festa católica? Qual a relação entre confissão e gastronomia? O que é o padroeiro do Corinthians, da Grécia e da Inglaterra? O que a igreja tem a ver com o 1º de abril e muito mais? Como é que o senhor conseguiu, fala aí pra gente, por favor, reunir todos esses, no folclore, na vivência do cotidiano, esses elementos todos? Como é que fez para reunir e colocar tudo no livro, professor? O livro, ele sempre surge primeiro na cabeça da gente, né? Então eu explicava muitas coisas do cotidiano, em entrevistas, às vezes em artigos de jornais, todo mundo dizia, mas por que não escreve um livro disso? Bom, eu não escrevia porque não tinha as condições. Aqui eu tenho que fazer realmente menção à Vozes, porque a Vozes financiou uma pesquisa para esse livro. Então eu pesquisei com mais de 800 pessoas no Brasil o que você acha curioso na Igreja Católica. Não é dúvida de fé, dúvida moral. O que você acha curioso? Acho curioso, o bispo põe um negócio na cabeça lá. Acho curioso, porque onde Judas perdeu as botas? O que é o pão que o diabo amassou? Enfim, tudo isso é católico. Então, eu fiz, depois com uma estagiária, tabulei todas essas curiosidades, que as pessoas tinham curiosidade, e que são coisas curiosas. Claro. Fiz 3 cubos, e esse livro é um primeiro cubo, que é as curiosidades ligadas ao tempo. E dele ninguém escapa, ateu ou crente. Você pode ser completamente ateu, você não escapa do espírito de Natal, nem das festividades de Natal, como não escapa da Páscoa, nada. Por que o ano começa no 1º de janeiro? Por causa da Igreja Católica. E cria um problema para nós, porque setembro, 7. Setembro é o mês 9. 8, outubro, mas é o mês 10. Bom, quem que desarrumou? A Igreja Católica. Por que ela pôs ali? Então, esse livro, ele percorre o ano e, de certa forma, o calendário litúrgico. Certo. E isso entrou em todas as nossas culturas, na culinária, nas comidas das festas juninas, nas comidas de Páscoa. Então, tudo isso foi coletado, foi tratado com muita seriedade. Eu estive no Canadá, na Espanha. Então, o livro é a base, a bibliografia é enorme, é muito sério o que tem aí. Agora, depois eu redigi num estilo leve, quase sacrílico, né? Nossa Senhora e os discos voadores, tem várias coisas que aconteceram já.
o livro é assim, então ele teve pesquisa, teve toda uma... É um livro dos raros que eu escrevi 3 vezes, eu tive 3 escritos, eu tive a escrita básica de pesquisa, depois tive uma terceira escrita para dar um tamanho meio comparável no texto de cada curiosidade, e depois fiz uma última escrita muito saborosa, que foi de dar essa alegria. Eu fui no Jô Soares, esse livro já vendeu muito, né? Vendeu. É um livro que eu recomendo para a gente entender o tempo que a gente vive, que é o tempo da Igreja Católica. Ainda mais se a pessoa não for católica. Aí, realmente, muito recomendado esse livro. Assim, Frei. Professor Evaristo, uma curiosidade, diante de tantos inscritos, tantas atividades, tanta pesquisa, quantas horas o senhor dorme por noite? Não dorme, né? Não, eu durmo cedo, eu sou agrônomo, né? Negócio de tirar leite de vaca de manhã, eu vivo nesse espírito da agronomia, durmo com o sol quase. Então, 9, 10 horas eu vou lendo na cama e durmo. E acordo cedo. Eu costumo acordar 4, às vezes 3 da manhã e escrevo. Esse é o melhor período para mim para a escrita. Quando eu ia para a Europa, o cardeal Arnes, Dom Evaristo Arnes, ele falou, eu fui para Lyon, fiz agronomia em Lyon, 4 anos em Lyon. E ele falou para mim, é muito bom, você vai aprender a se organizar. Eu achei essa frase estranha, porque eu achei que ele ia falar, não, lá eles são muito bons nisso, naquilo, tem especialistas. Não, ele falou, você vai aprender a se organizar. Essa frase ficou. E hoje, realmente, foi algo que eu aprendi lá também, organizar o seu tempo, vida familiar. Eu sou muito presente na minha vida familiar, mas isso ajuda, a organização. Tá certo. Olha, nós vamos também perguntar às pessoas nas ruas, porque as pessoas aqui no programa Em Pauta também opinam, também dão o seu posicionamento. O que é a Bíblia para você? Perguntamos nas ruas e vamos ver o que as pessoas responderam. É o livro que conta a história de Jesus. A Bíblia, para mim, é a boca de Deus conversando conosco. Um livro, né, escrito antigo, bastante antigo, né, que dizem que contém a palavra de Deus. Muito importante, a nossa vida é a Bíblia. Para mim é uma orientação que eu tenho, né, como cristã. É a minha orientação de vida. É a palavra de Deus escrita. Livro que ensina a gente a conviver em paz com os outros. Tá certo. Olha, eu estou olhando aqui já a participação do pessoal no Twitter, porque você também pode interagir conosco, além do nosso e-mail, além do nosso blog, você também tem a oportunidade de interagir conosco através do Twitter, PE_Hamilton, e fazer a sua pergunta aqui, por exemplo, a Dâmia, ela diz que é de Fortaleza, perguntando até que, inclusive, como pode assistir a TV Canção Nova. Aí em Fortaleza, Canção Nova tem aí o seu sinal, e também através da Sky, Canal Nacional, a NET, canal aberto, obviamente. Então aí você pode acompanhar. Mas ela diz aqui, cadê? Deixa eu ver a pergunta. Padre Hamilton. Sim, parece uma coisa boba, Frei, mas são dúvidas que surgem, né? Como é que eu encontro, na verdade, os capítulos e versículos de uma forma rápida na Bíblia? A resposta é muito simples. É só pegar aqui o seu laptop e acabou. Chama Bíblia, chama o livro. Bíblia online, né? Online. Hoje é a forma mais rápida de se degustar a Sagrada Escritura. Professor, nas ruas também as pessoas nos perguntaram, daqui a pouquinho a gente ainda vai passar um pouco mais, justamente das outras curiosidades que foram sendo recolhidas aqui, o senhor já mencionou. Quer dizer que depois desse pode vir também um outro livro, esse livro pode engrossar, que nós já estamos na qual edição? Deixa eu ver aqui. Opa! Terceira edição, não é isso? Aqui, exatamente. Deixa eu ver. Não, aqui não está marcado. Não, viu? é porque deve ser ainda. Mas poderemos ter um outro livro, professor? Atualmente eu tenho um projeto, perdão. Sim. Se eu concluir sua pergunta. Tem um projeto com a Vozes em que eu estou trabalhando as curiosidades bíblicas mesmo, no sentido amplo do termo. E cresceu muito, porque a Bíblia é um vasto oceano, né? E você pode navegar ali só sobre os nomes de Deus e os significados dos nomes de Deus. Depois do nome da sua concorrência, né? Que são os demônios, os adversários e tal. Os ídolos. E os significados de tudo isso. Depois os nomes que deram e atribuíram a Jesus, e os nomes dos seus discípulos, e os nomes dos profetas. A gente pegar só essa temática, que é extremamente elucidativa, porque o nome diz muito sobre a pessoa, né? Nós somos
A religião do nome, a gente não fala em pai, filho, a gente fala em nome do pai, né? Em nome, né? O santo nome, né? Em hebraico, Shen, é Deus, nome, né? Então, só isso já daria... Então, eu estou escrevendo aí, já escrevi umas 500 páginas, agora nós estamos numa opção editorial, o que nós vamos fazer? Eu sigo muito os editores, né? Mas estou trabalhando que fala de todas as curiosidades bíblicas com relação aos animais, um capítulo grande, todos os animais bíblicos, depois todos os vegetais, né? Mas sempre numa perspectiva séria, histórica, trabalhando com pesquisa o texto. Eu tive um orçamento, um apoio para fazer toda essa pesquisa e também trazendo a coisa de uma forma um pouco inesperada, porque Deus e a igreja, eles querem um povo que pense. Deus quer um povo que pense. Então, ler a Bíblia, foi ótimas respostas, várias versões. Por quê? Deus quer um povo que pense. Jesus nunca respondia assim. Ele falava em parábolas, obrigava todo mundo a pensar. Um entendia de um jeito, outro entendia de outro. Ele ainda colocava mais dúvida ainda. Aí que você tentava esclarecer, aí que ele deixava você com perguntas para pensar, né? Deus quer um povo que pense. Nós temos um Papa hoje abençoado, né? Que é um homem que pensa, né? Que nos faz pensar, né? Isso é fundamental, pensar. Quem lê a Bíblia literalmente já é bom, não é? Mas é perigoso, realmente, porque nós temos que pensar, entender, não é? Ver que as coisas são, às vezes, contraditórias. Então, essas curiosidades, eu estou trabalhando também um pouco nesse espírito. Falando ainda nesse contexto, qual seria a passagem, o livro, o acontecimento, o fato, o relato, enfim, que lhe chama a atenção nessa Sagrada? São muitos, obviamente, mas o senhor elencaria, sublinharia pelo menos um ou dois, assim, fala, olha, padre, isso aqui realmente é curioso. Acho que são os eventos, eu diria, sem problema, que envolvem mulheres, em geral, e atentados contra as mulheres, né? E que são muito frequentes ao longo da Bíblia. Né? Por exemplo? Por exemplo, o Judá, que deu origem aos judeus, certo? Esse povo que está aí. Esse homem casa... O filho dele, já desrespeitando, aliás, a tradição, ele casa com uma cananita, que não era para casar, mas casa muito bonita, a Tamar. Ele morre. Ele morre porque ele não fazia a sexualidade como deveria ser vivida. E naquela época Deus não tinha muita paciência, em 2 versículos ele morre. Casa com o segundo, o Onã, que deu origem à palavra onanismo. E também deitava a semente à terra, não tinha relações sexuais normal com a Tamar. Deus também mata ele em 2 versículos. Aí tem o terceiro filho, mas aí o Judá fala, essa viúva negra não vai casar com meu filho, vai acabar matando ele, fica enrolando, ela fica para tia. E nunca que ele dá esse filho para Tamar casar. Ora, para concluir rapidamente, você pensa que a história acaba aí, ela ficou para tia. Como tantas mulheres, que por causa dos irmãos, elas não casam, ficam cuidando da mãe, não casam, ficam cuidando da tia, não casam, ficam cuidando... Elas sacrificam, né, pelos projetos dos homens, etc, etc. Pois bem, mas a Bíblia diz assim, não, anos depois, né, o Judá foi lá na tosquia das ovelhas, quem é do sul sabe que se tosquia as ovelhas na primavera, é uma excitação sexual, ela se veste de prostituta, espera o sogro na entrada da cidade, oferece seus serviços, ele não vê direito, faz sexo com ela e deixa em garantia, porque não tinha dinheiro, ele estava vindo do campo, deixa lá em garantia o bastão, o anel dele, não é, e o cinto. E no dia seguinte ele diz para um servidor dele, aqui eu concluo, vai buscar lá, leva uma ovelha e traz os meus símbolos, né? E não acha essa prostituta que não existe. Depois ela aparece grávida. Quando ela aparece grávida, a nora, ele fala, traiu a memória dos meus filhos. E ele propõe que ela seja queimada na fogueira. Isso no livro do Gênesis. Pela traição que ela fez. Que ela seja queimada na fogueira. E ela fala, pode me queimar, inclusive o bebê também, não é? Mas antes eu quero dizer quem foi o pai dessa criança. E ele fala, e quem foi? Né? Ele fala, foi o dono desse anel, desse bastão e desse cinto. Ou seja, o escritor bíblico, né, denuncia isso. Ele poderia ter escondido essa história. É uma história desagradável, né? Os rabinos do Talmud gastaram muita energia para explicar que talvez indo, voltando... Eu acho essas histórias da Bíblia maravilhosas. O adultério sabe, o Davi que mata o seu companheiro para ficar com a Betsabé. Essas histórias... E as prostitutas que chegam a Jesus, as histórias das mulheres, eu concluo com uma frase. O que importa é acolher as pessoas na sua humanidade. Na Bíblia, Deus nos acolhe na nossa humanidade, acima de preconceitos, de conceitos, de regulamentos, acima e frequentemente sem que nós o peçamos. Sem que nós peçamos.
Quer dizer, ele tomou a iniciativa, Ele né? faz isso. Isso é o Isso que bonito eu gosto na dele. história. E nesse livro de Coisas Bíblicas, e nesse que eu estou trabalhando com a Loyola, com a Voz, perdão, tem vários, tem todo um capítulo sobre o sexo na Bíblia, a violência na Bíblia. Cuidado, Tá bom, então que a gente vai fazer uma triagemzinha, né? Tá certo, nós vamos para mais um intervalo, você não sai daí, vamos continuar essa conversa muito boa no nosso próximo bloco. Não saia daí, é um minuto só, já estaremos de volta.